Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta semana de estudo do Vem e Segue-me. Hoje contamos com as sessões 109 e 110. Esta semana ainda lamentamos a morte do presidente Russell M. Nelson, profeta, vidente e revelador de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, em nosso estudo de hoje, nós debateremos como a sessão 109 foi um preparativo para a dedicação do Templo de Kirtland, em que o profeta Joseph Smith, Sidney Rigdon e Oliver Cowdery, bem como Warren A. Cowdery e Warren Parrish, que atuaram como escreventes do profeta, reuniram-se no dia anterior à dedicação para fazer os preparativos para a Assembleia Solene. Essa tarefa ocupou o restante do dia. Durante essa reunião, a oração dedicatória do templo foi escrita. É provável que Warren A. Cowdery e Warren Parris tenham registrado a oração, pois serviram ao profeta como seus escreventes e secretários pessoais. Oliver Cowdery registrou em seu diário: Neste dia, nossa escola não foi feita. Nós nos preparamos para a dedicação da casa do Senhor. Encontrei-me na sala do presidente com o presidente Joseph Smith Jr., Sidney Rigdon, meu irmão, W. A. Cowdery e o elder W. Parrish, e ajudei a escrever uma oração para a dedicação da casa. No dia da dedicação, o profeta Joseph Smith registrou: a congregação começou a se reunir no templo por volta das 7 horas, uma hora antes da hora marcada para a abertura das portas. Muitos irmãos vieram das regiões vizinhas para testemunhar a dedicação da casa do Senhor e compartilhar de suas bênçãos. E tal era a ansiedade nessa ocasião que algumas centenas, provavelmente 5 ou 6, se reuniram antes da abertura das portas. Os presidentes entraram com os porteiros e os posicionaram nas portas internas e externas. Também designaram nossos mordomos para receber doações daqueles que se sentissem dispostos a contribuir com algo para custear a construção da casa do Senhor. Também dedicamos os púlpitos e os consagramos ao Senhor. As portas foram, então, abertas. Os presidentes Rigdon, Cowdery e eu acomodamos a congregação à medida que entravam e, de acordo com os melhores cálculos que pudemos fazer, recebemos entre 900 e 1.000 pessoas, o máximo que cabia confortavelmente. Informamos então aos porteiros que não poderíamos receber mais ninguém, e uma multidão foi privada dos benefícios da reunião, porque a casa não tinha capacidade suficiente para recebê-los. E lamentei que alguns dos meus irmãos e irmãs fossem privados da reunião, e recomendei que fossem à escola e realizassem uma reunião, o que fizeram, e lotaram também a casa, e ainda assim, muitos ficaram de fora. Às 9 horas da manhã, o presidente Sidney Rigdon iniciou os serviços do dia, lendo os Salmos 96 e 24. Seguiram-se hinos, uma oração de abertura, sermões e apoio aos líderes da igreja. À tarde, o profeta Joseph Smith leu a oração dedicatória dada por revelação. Na quinta-feira, após a dedicação do templo, os serviços dedicatórios foram repetidos para o benefício daqueles que não puderam entrar na casa no sábado anterior. Os serviços do dia foram iniciados, prosseguidos e encerrados da mesma maneira que na dedicação anterior. E o Espírito de Deus repousou sobre a congregação, e grande solenidade prevaleceu. Então, esta sessão 109 é a oração dedicatória do Templo de Kirtland. Ela parece tomar como base a oração dedicatória do Templo de Salomão, onde encontramos em 1 Reis o modelo dessa oração. Versículo 1. Graças sejam dadas a teu nome, ó Senhor Deus de Israel, que cumpres os convênios e mostras misericórdia aos teus servos, que andam retamente perante ti de todo o coração. A única outra oração dedicatória para um templo encontrada em escrituras sagradas é a oferecida por Salomão na dedicação de seu templo, 1 Reis 8, 23 a 61. A linguagem deste versículo vem do primeiro versículo daquela oração, diz:
Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, acima nos céus, nem abaixo na terra, que guardas o convênio e a misericórdia para com os teus servos que andam diante de ti, de todo o coração. A linguagem usada nessa oração pode causar preocupação quanto a quem o profeta Joseph Smith estava se dirigindo: a Deus, o Pai, ou a seu Filho Jesus Cristo. Versículos 1, 4, 31, 34, 68 e 77. O Salvador ensinou: deveis sempre orar ao Pai em meu nome. Terceiro Nef 18, 19. Com relação aos versículos que invocam a Jeová, faz parte do programa divino usar a forma e a linguagem da oração, clamando Aleluia, que significa louvai a Jeová, ou louvai ao Senhor, ou louvai a Cristo, que é Jeová. Essas expressões de alegria são proferidas em espírito de oração e gratidão. Elas surgem de todo o coração crente por tudo o que Cristo, o Senhor, realizou para concretizar a imortalidade e a vida eterna do homem. Tais clamores, brados ou expressões de louvor a Jeová, e também uma oração formal ao Pai, proferida no verdadeiro e próprio sentido da palavra, estão perfeitamente interligados na oração dedicatória revelada do Templo de Kirtland. Com alegria e espírito de exultação, a revelação começa. Graças ao teu nome, ó Senhor Deus de Israel, que guardas o convênio e usas de misericórdia para com os teus servos que andam retamente diante de ti, de todo o coração, isto é, graças a Cristo, cujo braço de misericórdia está sobre os seus santos. Tu que ordenastes aos teus servos que construíssem uma casa ao teu nome neste lugar, Kirtland, e agora vês, ó Senhor, que os teus servos fizeram segundo a tua ordem. São os versículos 1 a 3. A ordem para construir a casa veio do Senhor Jesus Cristo. Ele transmitiu a vontade do Pai e deu a direção. Foi a sua voz que falou a Joseph Smith. A oração dedicatória é dirigida ao Pai, como todas as orações devem ser. É dirigida àquele cujo mandamento original era que a casa fosse construída, direção essa que havia sido revelada aos construtores pelo Filho, por meio de quem toda a revelação vem. O povo do Senhor sempre foi um povo do convênio. Portanto, segue-se naturalmente que eles são um povo construtor de templos, porque o templo é o lugar do convênio. Para ter direito às suas bênçãos, eles devem cumprir com exatidão os convênios que fizeram com ele. Assim, é corretamente dito que o Deus de Israel cumpre o convênio com aqueles que andam em retidão perante ele. Somente aqueles que escolhem andar em retidão têm direito às misericórdias do céu. É um princípio irrevogável que todas as bênçãos do céu são baseadas na obediência e no cumprimento dos convênios. Doutrina e Convênios 130, 20. Versículo 4. E agora te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, o Filho de teu seio, em cujo nome apenas se pode administrar a salvação aos filhos dos homens. Rogamos-te, ó Senhor, que aceites esta casa, obra de nossas mãos, de teus servos, que nos mandaste construir. Não há planos alternativos fora do Evangelho de Jesus Cristo que nos permitam entrar na presença de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. João 14, 6. Nenhuma fé equivocada em falsas religiões pode salvar uma alma. Ensinamentos que proclamam que orações devem ser oferecidas por meio dos chamados santos de tempos passados são doutrinas de homens, mas não doutrinas do céu. Doutrina em Convênios 46, 7. Um anjo de Deus declarou ao rei Benjamim: nenhum outro nome se dará, nem qualquer outro caminho ou meio, pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser pelo nome de Cristo, o Senhor Onipotente. Mosias 3, 17. Uma semana depois, no domingo 3 de abril de 1836, o Salvador apareceu no templo de Kirtland, declarando que se regozije o coração de todo o meu povo, que com seu poder
construiu esta casa ao meu nome, pois eis que aceitei esta casa, e meu nome estará aqui, e manifestar-me-ei ao meu povo com misericórdia nesta casa. É o que veremos na seção seguinte, Doutrina e Convênios 110, versículos 6 e 7. O Templo de Kirtland foi um edifício único, construído de acordo com as instruções do Senhor. Versículo 5. Pois sabes que fizemos esta obra em meio a grandes tribulações, e, em nossa pobreza, demos de nossos bens para a construção de uma casa a teu nome, a fim de que o Filho do Homem tivesse um lugar onde se manifestar a seu. Muitos dos santos se reuniram em Kirtland, sacrificaram seus recursos para construir o templo antes mesmo de pararem para construir suas próprias casas. Eles buscaram construir um lugar digno da presença de Deus e dos anjos. Durante 3 anos, os santos se sacrificaram para construir o templo em Kirtland, Ohio. A irmã Eliza R. Snow, que morava em Kirtland na época da construção do templo, escreveu: Naquela época, os santos eram poucos em número e a maioria deles muito pobres. E se não fosse pela certeza de que Deus havia falado e ordenado que uma casa fosse construída em seu nome, da qual ele não apenas revelou a forma, mas também designou as dimensões, qualquer tentativa de construir aquele templo, nas circunstâncias então existentes, teria sido, por todos os envolvidos, considerada absurda. Desde o dia em que a terra foi aberta para a fundação dos alicerces do templo até sua dedicação em 27 de março de 1836, a obra foi vagarosamente prosseguida. Com pouquíssimo capital, exceto cérebro, ossos e nervos, combinado com uma confiança inabalável em Deus, homens, mulheres e até crianças trabalhavam com todas as suas forças. Enquanto os irmãos trabalhavam em seus departamentos, as irmãs se dedicavam ativamente a hospedar e vestir trabalhadores que não tinham outra provisão. Todos vivendo da forma mais abstêmia possível, para que cada centavo pudesse ser destinado ao grande objetivo, enquanto suas energias eram estimuladas pela perspectiva de participar da bênção de uma casa construída sob a direção do Altíssimo e aceita por ele. Versículo 6. E como disseste em uma revelação que nos foi dada, chamando-nos de teus amigos, dizendo: Convocai vossa assembléia solene, como vos ordenei. O mandamento mencionado nesse texto foi dado àqueles que o Senhor chamou de primeiros trabalhadores, ou seus amigos, a quem ele ordenou que realizassem uma assembléia solene. Doutrina e Convênios 8870, 117. E também na seção 108, versículo 4. A assembleia solene a qual essa referência foi feita era a escola dos profetas, onde os élderes seriam instruídos e investidos de poder do alto. A dedicação de um templo também é uma assembleia solene, conforme observado no versículo 10, que veremos adiante. Versículo 8. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. É isso que é o templo sagrado. Versículo 11. E de uma forma que sejamos considerados dignos, a teus olhos, de assegurar o cumprimento das promessas que fizeste a nós, teu povo, nas revelações que nos foram dadas. Com a ordem de se mudarem para Ohio, o Senhor prometeu aos seus santos: lá sereis investidos de poder do alto. Doutrina e Convênios 38:32. O Salvador revelou que essa investidura de poder era a promessa do Pai a vós, santos. Doutrina e Convênios 95:9. Foi com essa expectativa esperançosa que os santos se reuniram para dedicar este templo. Versículo 12. Para que tua glória descanse sobre teu povo e sobre esta tua casa, que agora dedicamos a ti, para que seja santificada e consagrada como santa.
e para que tua santa presença esteja continuamente nesta casa. Se nada impuro contaminar o templo, ele terá direito à presença constante de Deus ou do Espírito de Deus dentro de suas paredes. Versículo 13. E para que todas as pessoas que atravessarem o umbral da casa do Senhor sintam o teu poder e sintam-se compelidos a reconhecer que tu a santificaste e que ela é a tua casa, um lugar de tua santidade. Tudo que o Senhor faz dá testemunho dele. Ninguém que é suscetível ao Espírito do Senhor pode ir à casa do Senhor sem sentir e saber que o seu Espírito ali reside. Versículo 14. E permite, Pai Santo, que a todos os que adorarem nesta casa sejam ensinadas palavras de sabedoria dos melhores livros, e que procurem conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé, como disseste. O templo de Kirtland, diferentemente dos templos que frequentamos hoje, também foi planejado para servir como local de reunião para a escola dos profetas. Ali, os eldres de Israel deveriam ser instruídos em praticamente qualquer assunto que aumentasse sua capacidade de apresentar a mensagem do Evangelho. Doutrina e Convênios, 88, 78 a 80. Versículo 15. E que cresçam em ti e recebam a plenitude do Espírito Santo e organizem-se de acordo com as tuas leis e preparem-se para obter todas as coisas necessárias. À medida que crescemos na compreensão das Escrituras e do Evangelho, também crescemos na compreensão do Espírito de revelação e da companhia do Espírito Santo. Spencer W. Kimball explicou: o Espírito Santo vem a vocês à medida que crescem, aprendem e se tornam dignos. Ele vem aos poucos, conforme vocês o merecem. E à medida que sua vida estiver em harmonia, vocês gradualmente receberão o Espírito Santo em grande medida. Versículo 20. E que não se permita que qualquer coisa imunda entre em tua casa para profaná-la. Aqueles que participavam das ordenanças realizadas no templo de Kirtland o faziam por convite. Esses ritos eram realizados no terceiro andar do templo. Não era essa área que estava contaminada pelos apóstatas que buscavam depor o profeta. Suas atividades ocorriam na sala de assembleias no andar principal, aberto ao público. Doutrina e Convênios 95, 16 e 17. Não obstante, suas ações foram suficientes para ofender o Espírito do Senhor e contaminar sua casa. Da mesma forma, o templo de Nauvoo foi construído com a ideia de que os andares inferiores do templo estariam disponíveis para reuniões e atividades públicas. As ordenanças eram realizadas nas salas superiores ou no sótão, onde aqueles que desejassem participar do ritual do templo eram obrigados a passar primeiro por uma área de exame ou sala, da qual presumivelmente havia duas, uma para homens e outra para mulheres. Foi somente depois que os templos foram construídos no território de Utah que recomendações assinadas pelos líderes do sacerdócio passaram a ser exigidas daqueles que desejavam entrar no templo. Versículo 22. E rogamos-te, Pai Santo, que teus servos saiam desta casa armados de teu poder, e que teu nome esteja sobre eles e tua glória ao redor deles, e que teus anjos os guardem. Esse versículo, bem como os versículos seguintes até o versículo 33, descrevem, em parte, as bênçãos que acompanham a investidura. Então, que nós possamos estudar com carinho essas passagens para relembrar esses convênios que fizemos ou nos preparar para fazermos esses convênios. As experiências missionárias de David Patton, um dos primeiros apóstolos desta dispensação, são uma ilustração do princípio de estar armado com o Espírito. Wilford Woodruff registra a seguinte experiência do Elder Patton quando foi preso por ensinar o Evangelho no Tennessee em 1835. 19 de junho. Cerca de 40 homens armados com armas letais, liderados pelo xerife Robert C. Petty, um coronel e um major,
com alguns outros oficiais e um padre metodista com uma arma no ombro. O xerife informou aos irmãos que tinha um mandado de prisão estadual para David Warren Patton, W. Parrish e W. Woodruff, emitido sob queixa de Matthew Williams, o padre metodista, que jurou que aqueles irmãos haviam proferido a seguinte falsa profecia: que Cristo viria pela segunda vez antes que esta geração passasse, e que 4 pessoas receberiam o Espírito Santo em 24 horas. Após o interrogatório, os irmãos Patton e Parrish foram obrigados a comparecer em 22 de junho sob fiança de $2.000. Na manhã do dia 22, os elders David Patton e Warren Parrish foram julgados. A multidão reuniu-se em torno de 100 pessoas, todas totalmente armadas. Eles tomaram do irmão Patton sua bengala e um canivete. Realizaram um julgamento simulado, mas não permitiram que os réus apresentassem testemunhas e, sem permitir que dissessem uma palavra em sua defesa, o juiz os declarou culpados das acusações apresentadas. O irmão David Patton, cheio do Espírito Santo, levantou-se e, pelo poder de Deus, amarrou-os firmemente aos seus assentos até que se dirigisse a eles. Ele os repreendeu severamente por seus procedimentos perversos e injustos. O irmão Parrish disse mais tarde: meus cabelos se arrepiaram, pois eu esperava ser morto. Quando Patton encerrou, o juiz dirigiu-se a ele dizendo: você deve estar armado com armas ocultas, ou não trataria um tribunal armado como fez. Patton respondeu: estou armado com armas que você desconhece, e minhas armas são o santo sacerdócio e o poder de Deus. Deus é meu amigo e permite que você exerça todo o poder que possui, e me concede todo o poder que possuo. O tribunal finalmente decidiu liberar os irmãos se eles pagassem as custas do tribunal e deixassem o país em 10 dias. Nas águas do batismo, fazemos o convênio de tomar sobre nós o nome de Cristo. Doutrina e Convênios 18, 21 a 22. Renovamos esse convênio quando participamos do sacramento. Doutrina e Convênios 20, 77. Tomamos esse nome sobre nós na unção associada à investidura do templo. A forma grega da palavra ungido é Christos, Cristo. Cristo colocar seu nome sobre alguém significa identificá-lo como seu. Assim, aqueles que levam seu nome são legitimamente investidos de seu poder e autoridade. Seu braço, disse o Senhor, será o meu braço, e eu serei seu escudo e seu broquel. E cingirei seus lombos, e eles lutarão virilmente por mim, e seus inimigos estarão sob seus pés. E farei cair a espada em seu favor, e pelo fogo da minha indignação os preservarei. Doutrina e Convênios 35, versículos 14 e 26. Para aqueles que receberam o sacerdócio de Melquisedeque, o Senhor disse: dei às hostes celestiais e aos meus anjos ordens a vosso respeito. Doutrina e Convênios 84, 42. E novamente ele disse: e a quem vos receber, lá estarei também, pois irei adiante de vós. Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Doutrina e Convênios 84, 88. Os anjos são nossos companheiros, explicou Heber C. Kimmel. Eles estão conosco e ao nosso redor, e zelam por nós, e cuidam de nós, e nos guiam, e suprem nossas necessidades em seu ministério e em seu santo chamado para o qual foram designados. No entanto, nada disso deve ser interpretado como significando que indivíduos tenham anjos da guarda designados com a responsabilidade exclusiva de nos seguir por aí, tomando notas silenciosamente, o que não é uma boa doutrina. Tal pensamento é humilhante tanto para os vivos quanto para os mortos. Ela rebaixa os vivos ao pressupor que precisam de vigilância constante, de uma babá divina, por assim dizer. Rebaixa os mortos ao pressupor que não tem trabalho ou labuta maior a fazer. Simplesmente não é o caso. Se assim fosse,
ficaríamos nos perguntando por que recebemos a companhia do Espírito Santo e uma bênção de proteção como parte da investidura. Versículo 24. Rogamos-te, Pai Santo, que estabeleças o povo que adorará e honrosamente terá um nome e uma posição nesta tua casa, por todas as gerações e pela eternidade. Aqueles que forem dignos de entrar no templo do Senhor e participar de seus rituais sagrados serão abençoados em suas famílias e por meio delas, por gerações sem fim. Versículo 25. Que arma alguma formada contra eles prospere, que o que cavar uma cova para eles, nela caia ele mesmo. Nefe profetizou: toda nação que guerrear contra ti, ó casa de Israel, voltar-se-á uma contra a outra, e cairá na cova que cavou para enredar o povo do Senhor. E todos os que lutarem contra Sião serão destruídos. E aquela grande prostituta que perverteu os caminhos retos do Senhor, sim, aquela grande e abominável igreja, cairá ao pó da terra, e grande será a sua queda. 1 Nefe 22, 14. Versículo 26. Que nenhuma combinação iníqua tenha poder para levantar-se e prevalecer contra teu povo, sobre quem se colocará teu nome nesta casa. Da mesma forma, o rei Salomão implorou ao Senhor na oração dedicatória do templo em Jerusalém que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sim, sobre o lugar do qual disseste, meu nome estará ali. 1 Reis 8, 29. Dallin A. Jokes explicou. Todas essas referências a templos antigos e modernos como casas para o nome do Senhor, obviamente envolvem algo muito mais significativo do que uma mera inscrição de seu nome sagrado na estrutura. As Escrituras falam do Senhor colocando seu nome em um templo porque ele concede autoridade para que seu nome seja usado nas ordenanças sagradas daquela casa. Esse é o significado da referência do profeta ao Senhor, colocando seu nome sobre seu povo naquela casa sagrada. Os servos investidos do Senhor desfrutam de uma bênção especial de proteção. Sobre seus inimigos, o Senhor disse: seus limites estão fixados, eles não podem ultrapassar. Doutrina e Convênios 122, 9. A experiência de dezenas de milhares de missionários atesta a realidade desta promessa. Versículo 28. E se ferir este povo, tu o ferirás. Batalharás por teu povo, como o fizeste nos dias de batalha, para que sejam libertados das mãos de todos os teus inimigos. O mundo do Velho Testamento era um mundo de guerra. Grande parte da história registrada nele encontra o povo do Senhor em guerra ou se preparando para a batalha. Para os filhos de Israel, a guerra era um evento sagrado. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que na Guerra Santa pela qual Israel obteve a posse da terra prometida. Era uma guerra travada sob a ordem de Deus e em sua presença. Ir para a batalha era encarado de forma muito semelhante à adoração no santuário. Sacrifícios eram oferecidos a Deus, 1 Samuel 13. Soldados se consagravam a ele, Josué 3, 5, enquanto o acampamento de guerra era mantido em um estado de pureza ritual, Deuteronômio 23, 9 a 14. O líder do exército de Israel, frequentemente o profeta do Senhor, deveria ser instruído por Deus sobre como conduzir a batalha iminente. Juízes 20, 28. Quando Israel marchou contra Jericó, uma procissão de sacerdotes e a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus, marcharam à frente do exército israelita. Josué 6, 4. Não temais, era o lema do exército do Senhor, pois sabiam em nome de quem marchavam e a fonte da força que lhes pertencia. Êxodo 14, 13 a 14. Versículos 30 a 33. E que todas as suas obras sejam reduzidas a nada e varridas pela saraiva e pelos julgamentos que enviarás sobre eles em tua ira, para que tenham fim as mentiras e calúnias contra o teu povo. Porque sabes, ó Senhor, que teus servos são inocentes perante ti,
ao prestarem testemunho de teu nome, pelo qual tens sofrido estas coisas. Portanto, te imploramos uma completa e total libertação deste jugo. Retira-o, ó Senhor, retira-o do pescoço de teus servos, pelo teu poder, para que nos ergamos no meio desta geração e façamos tua obra. Ser mal falado é a herança dos santos de Deus em todas as eras. Isso não terminará até o grande dia em que Satanás for preso e sua língua silenciada. No entanto, temos a certeza de que a verdade prevalecerá e a promessa de Moroni de que a igreja crescerá quanto mais for combatida. A saraiva aí parece se referir à grande tempestade de granizo que o Senhor revelou que destruiria as colheitas da terra. Versículo 35. Que a unção de teus ministros seja selada sobre eles com o poder do alto. Em preparação para o esperado derramamento do Espírito na dedicação do templo, o profeta e os primeiros élderes foram lavados e ungidos. Joseph Smith registra o seguinte em 21 de janeiro de 1836. Por volta das 3 horas da tarde, dispensei a escola e a presidência retirou-se para o sótão da gráfica, onde participamos da ordenança de lavar nossos corpos em água pura. Também perfumamos nossos corpos e nossas cabeças em nome do Senhor. Ao acender as velas, encontrei-me com a presidência na sala de aula oeste, no templo, para participar da ordenança de ungir nossas cabeças com óleo sagrado. Também os conselhos de Kirtland e Sião se reuniram nas 2 salas adjacentes e aguardaram em oração enquanto participávamos da ordenança. Peguei o óleo na mão esquerda, com o pai Smith sentado à minha frente, e o restante da presidência o rodeou. Em seguida, estendemos a mão direita em direção ao céu, abençoamos o óleo e o consagramos em nome de Jesus Cristo. Então, impusemos as mãos sobre nosso idoso pai Smith e invocamos as bênçãos do céu. Ungi sua cabeça com o óleo consagrado e selei muitas bênçãos sobre ele. A presidência, então, por sua vez, impôs as mãos sobre sua cabeça, começando pelo mais velho, até que todos tivessem imposto as mãos sobre ele e pronunciado as bênçãos sobre sua cabeça, conforme o Senhor colocasse em seus corações, todos abençoando-o para ser nosso patriarca, para ungir nossas cabeças e cumprir todos os deveres pertinentes a esse ofício. A presidência então tomou seu assento, por sua vez, de acordo com sua idade, começando pelo mais velho, e recebeu sua unção e bênção das mãos do pai Smith. E, por minha vez, meu pai ungiu minha cabeça. Durante as semanas que antecederam a dedicação do templo, outros irmãos participaram do ritual bíblico de ablução e unção. Versículos 36 e 37, que se cumpra neles, como naqueles no dia de Pentecostes, que se derrame o dom das línguas sobre teu povo, sim, línguas repartidas como que de fogo, e sua interpretação. E que tua casa se encha como com um vento veemente e impetuoso de tua glória. O dia de Pentecostes ocorreu 50 dias após a Páscoa, conforme ordenado pela lei de Moisés. Êxodo 23, 15 a 16, 34, 22 e Levítico 23, 16. O primeiro dia de Pentecostes após a ressurreição de Cristo foi de particular importância. O Senhor ordenou aos seus discípulos que permanecessem na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas 24, 49. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles apareceram línguas repartidas como que de fogo, e uma pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 1 a 4. Escrevendo sobre aquela ocasião, o presidente Joseph F. Smith
e seus conselheiros na primeira presidência declararam. Lemos que Jesus, após sua ressurreição, soprou sobre seus discípulos e disse: Recebei o Espírito Santo. Mas também lemos que ele disse: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. João 20, 22, Lucas 24, 49. Lemos ainda, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. João 7,39. Assim, a promessa foi feita, mas o cumprimento veio depois, de modo que o Espírito Santo enviado por Jesus da parte do Pai não veio em pessoa até o dia de Pentecostes, e as línguas repartidas de fogo foram um sinal de sua vinda. Essa manifestação se repetiu nesta dispensação, na investidura no Templo de Kirtland, no mês de janeiro de 1836. O profeta registrou que após o hino de encerramento e a bênção no serviço dedicatório, o presidente Brigham Young fez um breve discurso em línguas e David W. Patton interpretou, e ele próprio proferiu uma breve exortação em línguas, após o que abençoei a congregação em nome do Senhor. E a assembléia se dispersou pouco depois das 4 horas, tendo manifestado a mais tranquila conduta durante todo o ato. Encontrei os quórums à noite e os instruí a respeito da ordenança do lava-pés, a qual deveriam comparecer na quarta-feira seguinte. Dei-lhes instruções em relação ao espírito de profecia e conclamei a congregação a falar e a não temer profetizar o bem a respeito dos santos. Pois se profetizarem a queda destas colinas e a elevação dos vales, a queda dos inimigos de Sião e a ascensão do reino de Deus, isso acontecerá. Não apaguem o espírito, pois o primeiro que abrir a boca receberá o espírito de profecia. O irmão George A. Smith levantou-se e começou a profetizar, quando se ouviu um ruído semelhante a de um vento impetuoso, que encheu o templo, e toda a congregação se levantou simultaneamente, movida por um poder invisível. Muitos começaram a falar em línguas e a profetizar. Outros tiveram visões gloriosas. E eu vi o templo cheio de anjos, fato que declarei à congregação. As pessoas da vizinhança se reuniram correndo, ouvindo um som incomum lá dentro e vendo uma luz brilhante como uma coluna de fogo repousando sobre o templo, e ficaram atônitas com o que estava acontecendo. Isso continuou até o encerramento da reunião, às 11 horas da noite. O período pentecostal continuou por semanas após a dedicação do templo. O profeta Joseph Smith registrou uma semana depois. Deixei a reunião sob a responsabilidade dos 12 e me retirei por volta das 9 horas da noite. Os irmãos continuaram exortando, profetizando e falando em línguas até às 5 horas da manhã. O Salvador apareceu a alguns, enquanto anjos ministravam a outros, e foi Pentecostes, de fato, uma investidura para ser lembrada por muito tempo, pois o som se espalhará deste lugar para todo o mundo, e os acontecimentos deste dia serão transmitidos nas páginas da história sagrada para todas as gerações. Assim como o dia de Pentecostes, este dia será contado e celebrado como um ano de jubileu e um tempo de regozijo para os santos do Deus Altíssimo. Versículo 38. Põe sobre teus servos o testemunho do convênio, para que quando saírem para proclamar tua palavra, selem a lei e preparem o coração de teus santos para todos esses julgamentos que estás prestes a enviar em tua ira sobre os habitantes da terra, por causa de suas transgressões, a fim de que teu povo não desfaleça no dia da angústia. Aqueles sobre os quais repousa um verdadeiro testemunho do convênio sempre serão contados entre os fiéis e valentes. Abordando esse assunto na Conferência Geral, o Elder M. Russell Ballard disse: de alguma forma, precisamos incutir em nossos corações o poderoso testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, semelhante ao de nossos antepassados pioneiros. Lembrem-se da queda de Nauvoo em setembro de 1846 e das condições insuportáveis dos santos nos acampamentos dos pobres. Quando a notícia chegou a Interquarters,
Brigham Young imediatamente convocou os irmãos. Depois de explicar a situação e lembrá-los do convênio feito no templo de Nauvoo, de que ninguém que quisesse vir, por mais pobre que fosse, seria deixado para trás, ele lhes lançou esse notável desafio. Agora é a hora do trabalho, disse ele. Que o fogo do convênio que vocês fizeram na casa do Senhor queime em seus corações como uma chama inextinguível. Em poucos dias, apesar das condições quase miseráveis em Winter Quarters, muitos carroções estavam indo para o leste para resgatar os santos nos acampamentos de pobres ao longo do rio Mississippi. Versículo 39. E em qualquer cidade que teus servos entrarem, e o povo dessa cidade aceitar o seu testemunho, concede a tua paz e a tua salvação a essa cidade, para que eles reúnam os justos dessa cidade a fim de que venham a Sião ou às suas estacas, os lugares designados por ti, com cânticos de eterna alegria. O elder Bruce R. McConkie explicou: a lei da coligação, conforme nos foi dada, variou para atender às necessidades de uma igreja em constante crescimento, que um dia dominará toda a terra. Em 1830, os santos receberam o mandamento de se reunirem em um só lugar. Doutrina e Convênios 29, 8. Como poderia ter sido diferente? Foi-lhes ordenado que se reunissem no Ohio. Doutrina e Convênios 37, 3. E que fossem para Sião, nos países ocidentais, Doutrina e Convênios 45 a 64. Em 1833, foi-lhes ordenado que se reunissem em Sião, no Missouri, até que chegue o dia em que não haja mais lugar para eles. Então terei outros lugares que lhes designarei, diz o Senhor, e serão chamadas estacas em homenagem às cortinas ou à fortaleza de Sião. Eles deveriam adorar o Senhor em lugares santos. Doutrina e Convênios 101, 21 a 22. Na oração revelada dedicando o templo de Kirtland em 1836, o profeta instou pelos justos para que venham a Sião ou às suas estacas os lugares de tua designação, com cânticos de eterna alegria. Em 1838, o Senhor falou da coligação na terra de Sião e em suas estacas. Doutrina e Convênios 115, 6. Em 1844, a palavra profética clamou: toda a América é a própria Sião, de norte a sul, e é descrita pelos profetas que declaram que é a Sião onde deveria estar o nome do Senhor e que deveria estar no centro da terra. Agora temos estacas de Sião em muitas nações, na Europa, na Ásia, na América do Sul e nas ilhas do mar. Antes da vinda do Senhor, haverá estacas em todas as terras e entre todos os povos. Qualquer porção da superfície da terra que seja organizada em uma estaca de Sião, uma cidade de santidade, por assim dizer, torna-se parte de Sião. Uma estaca de Sião é parte de Sião. É simples assim. E cada estaca se torna o local de reunião dos santos que vivem na área envolvida. Versículo 42. Mas livra, ó Jeová, nós te imploramos, teus servos de suas mãos, e limpa-os de seu sangue. Quando os servos do Senhor são comissionados a declarar a mensagem de salvação a um povo específico, não podem ser considerados inocentes quando, por negligência própria, deixam de fazê-lo. Somente erguendo a voz de advertência podem purificar-se do sangue e dos pecados daqueles a quem receberam a responsabilidade de ensinar. Ensinando esse princípio, Jacó, irmão de Nefe, disse: magnificamos nosso ofício perante o Senhor, assumindo a responsabilidade de responder pelos pecados do povo sobre nossa própria cabeça, se não lhes ensinássemos a palavra de Deus com toda a diligência. Portanto, trabalhando com todas as nossas forças, o sangue deles não mancharia nossas vestes. Caso contrário, o sangue deles mancharia nossas vestes e não seríamos considerados sem mancha no último dia. Jacó 1:19. Versículo 46. Portanto, ó Senhor, livra teu povo da calamidade dos iníquos. Permite a teus servos que selem a lei
e liguem o testemunho, a fim de que estejam preparados para o dia da queima. Isaías 8,16 diz o seguinte: Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. A imagem é idiomática da antiguidade. Depois que um rolo de pergaminho ou papiro era usado, ele era amarrado com um cordão e selado para preservá-lo até uso futuro. Assim, o pensamento expresso nesse versículo é ata a evidência ou sela a admoestação. Ela será trazida à tona novamente no dia do julgamento. No contexto desta revelação, os servos do Senhor serão dotados de poder e enviados às nações da terra, onde levantarão a voz de advertência e selarão seus testemunhos, que servirão de evidência contra aqueles a quem ensinaram no dia do julgamento. Versículo 49. Ó Senhor, até quando permitirás que esse povo suporte essa aflição e que os clamores de seus inocentes acendam a teus ouvidos e que seu sangue suba a ti como testemunho, sem mostrares teu testemunho em seu favor? Em registros antigos, isso é escrito como sem demonstrares o teu poder em seu favor. Nós também vivemos, nesta semana, um ataque a uma congregação de santos dos últimos dias no estado do Michigan. E olha que interessante, muitas vezes nós pensamos em nos indignar contra esses detratores de nossa fé, mas no versículo 50, tem misericórdia, ó Senhor, da turba iníqua, que expulsou o teu povo, que eles cessem de saquear, que se arrependam de seus pecados, se lhes for possível arrepender-se. A declaração revelada no Espírito Santo dessa oração está em harmonia com as instruções do Salvador. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 44 e 45. Esta oração justa também expressou a verdade de que a misericórdia só está disponível sob condição de arrependimento. A justiça divina não pode ser negada aos iníquos que expulsaram os santos de seus lares no condado de Jackson, Missouri. Versículo 52. E se não puder ser de outro modo, para que a causa de teu povo não fracasse perante ti, que tua ira se acenda e tua indignação caia sobre eles, para que sejam aniquilados, tanto raízes como ramos, de debaixo do céu. As palavras são semelhantes às reveladas a Malaquias a respeito da destruição dos ímpios na segunda vinda. Pois eis que vem um dia que arderá como fornalha. Todos os soberbos, sim, e todos os que praticam a impiedade serão como palha. E o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Malaquias 4:1. A raiz e o ramo referem-se às relações familiares de avós, pais, irmãos, irmãs e filhos. Os santos oraram para que as turbas iníquas que os expulsaram de Sião pudessem ter o dia do julgamento antecipado, caso não se arrependessem. Dessa forma, a redenção de Sião não precisaria esperar pela queima dos ímpios. Os ímpios se definhariam sem família, pais ou filhos para executar seus desígnios malignos contra os santos. No sentido eterno, os ímpios ficarão sem relações familiares na eternidade. Versículo 54. Tem misericórdia, ó Senhor, de todas as nações da terra. Tem misericórdia dos governantes de nosso país. Que os princípios que foram tão honrosa e nobremente defendidos por nossos pais, ou seja, a Constituição de nosso país, sejam estabelecidos para sempre. Sabendo que o adversário tentaria impedir a entrada dos embaixadores do Senhor nas diversas comunidades, cidades, estados e nações às quais o Evangelho deveria chegar, essa oração inspirada clamou ao Senhor para abrir o caminho para que o Evangelho restaurado fosse ensinado a todos os povos. A oração reconhece que os líderes das nações
são as portas pelas quais os missionários devem passar para entrar em seus países. O profeta Joseph Smith implorou ao Senhor que abrandasse seus corações para que a mensagem pudesse ser ensinada. Versículo 56. Que se abrande o coração deles quando teus servos saírem de tua casa, ó Jeová, para prestar testemunho de teu nome, que seus preconceitos cedam diante da verdade e teu povo obtenha favor aos olhos de todos. O preconceito é um julgamento preconcebido, que fecha o coração e a mente das pessoas à luz e à verdade. A escravidão autoimposta priva inúmeras pessoas de associações e conhecimentos que as edificariam e abençoariam grandemente. Ela encontra expressão perfeita naqueles que rejeitam o livro de Mórmon sem lê-lo, a história da primeira visão sem orar a respeito e a mensagem da restauração por medo da mudança ou de serem considerados diferentes. É uma ferramenta do diabo e está sempre associada à apostasia e à escuridão espiritual. Versículo 57. Para que todos os confins da terra saibam que nós, teus servos, ouvimos a tua voz e que tu nos enviaste. O teste do verdadeiro discipulado encontra-se na capacidade de aceitar e seguir os oráculos vivos do Senhor. O mundo religioso sempre esteve cheio de pessoas que rejeitam os profetas vivos em nome da lealdade aos profetas de dispensações anteriores. Descrevendo o mesmo em seu poema Uma Visão, o profeta escreveu: Estes são os que saíram por Apolo e Paulo, por Cefas e Jesus, em todos os tipos de esperança, por Enoque e Moisés e Pedro e João, por Lutero e Calvino e até mesmo o Papa. Pois eles nunca receberam o evangelho de Cristo, nem o espírito profético que veio do Senhor, nem o convênio que Jacó outrora teve. Eles seguiram seu próprio caminho e receberam sua recompensa. Versículo 58. Que dentre todos estes teus servos, os filhos de Jacó, reúnam os justos para construírem uma cidade santa a teu nome, como lhes ordenaste. Refere-se aos descendentes literais de Jacó, a quem o Senhor chamou de Israel. Versículo 59. Rogamos-te que estabeleças outras estacas para Sião além desta, para que a reunião de teu povo prossiga em grande poder e majestade, a fim de que tua obra se abrevie em retidão. O Senhor designa, por meio de revelação, através do Quórum dos 12 Apóstolos, sob a direção da primeira presidência, a edificação da Igreja. Doutrina e Convênios, 107, 33, incluindo a formação de estacas em todo o mundo. Hoje, o Senhor designou estacas para Sião que somam milhares. Os santos dos últimos dias recebem o mandamento de pregar o arrependimento ao mundo e convidá-los a virem a Cristo. Aqueles que dão ouvidos à mensagem da restauração recebem o mandamento de se reunirem nas estacas de Sião antes que os iníquos sejam destruídos. Pois eu, Todo-Poderoso, impus minhas mãos sobre as nações para flagelá-las por sua iniquidade. E pragas sairão e não serão tiradas da terra, até que eu tenha completado minha obra, que será abreviada em retidão, até que todos os que permanecerem me conheçam. Doutrina e Convênios 84, 96 a 98. À medida que a destruição profetizada dos últimos dias se aproxima, o Senhor fará prosperar a pregação do Evangelho a todas as nações. Portas agora fechadas para os nossos missionários serão abertas. A obra do Senhor será acelerada pelas bênçãos que Ele concede à terra para que todos conheçam a verdade. A obra do Senhor, sendo interrompida em justiça, acontecerá de acordo com um cronograma divinamente predeterminado. Versículo 60. Agora, ó Senhor, estas palavras proferimos diante de Ti a respeito das revelações e mandamentos que nos deste, a nós que somos identificados como gentios. Conforme usada na Bíblia, a palavra gentio significa nação, um corpo coletivo. É usada da mesma maneira no livro de Mórmon. Assim como um judeu é um cidadão judeu, um gentio é um cidadão de uma nação gentia. Assim, Joseph Smith
Um israelita de sangue puro é chamado de gentio, e o evangelho é profetizado. Será restaurado em uma nação gentia. Por essa definição, os santos dos últimos dias são israelitas por descendência, mas gentios por cultura. Qualquer nação que não tenha profetas à sua frente, revelação como sua constituição e o Messias como seu rei, é uma nação gentia. Dos versículos 61 a 64, fala justamente desses filhos de Jacó dispersos e que o Senhor os trará de volta. Como parte das promessas do Senhor a serem cumpridas antes da vinda do Filho do Homem, o profeta Joseph Smith ensinou que a tribo de Judá retornará à antiga Jerusalém. Nessa oração inspirada, dedicando o templo de Kirtland, o profeta foi movido pelo Espírito Santo a pedir que o tão esperado dia do retorno de Judá a Jerusalém fosse apressado. Jerusalém não estava sob controle judaico desde a destruição romana da cidade santa em 70 depois de Cristo. O Senhor fez convênio com Abraão de que a terra da Palestina seria dada a ele e à sua semente, depois dele, para sempre. Gênesis 13, 14 e 15. Os preparativos para o cumprimento dessa promessa foram iniciados com a coligação do remanescente judeu na Palestina e o estabelecimento da nação de Israel após a Segunda Guerra Mundial. As chaves para a coligação de Judá em Jerusalém foram restauradas por Moisés ao profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery como parte das chaves da coligação de Israel. Seção seguinte, Doutrina e Convênio 110, versículo 11. Em 1841, sob a direção do profeta Joseph Smith, o elder Ocean Hyde viajou para a Palestina e dedicou a terra de Israel para a coligação dos judeus. Ajoelhou-se no Monte das Oliveiras, a leste da cidade, e dedicou a terra para esse propósito. A respeito do retorno dos judeus à sua antiga pátria, ele orou: que os grandes navios das nações os tragam das ilhas distantes, e que os reis se tornem seus aios, e as rainhas, com carinho maternal, enxugue a lágrima de tristeza de seus olhos. Tu, ó Senhor, outrora tocaste o coração de Ciro para que demonstrasse favor a Jerusalém e seus filhos. Agora também, sê feliz em inspirar os corações dos reis e dos poderes da terra, a olharem com benevolência para este lugar e com o desejo de ver teus justos propósitos executados em relação a ele. Que saibam que é teu beneplácito restaurar o reino a Israel, erguer Jerusalém como sua capital e constituir seu povo como uma nação e um governo distintos, com Davi teu servo, sim, um descendente dos lombos do antigo Davi para ser seu rei. Cristo, quando retornar em glória como Davi prometido do reino milenar, reivindicará seu direito de reinar sobre a casa de Israel, incluindo Judá. Versículo 65. E faças com que os remanescentes de Jacó, que foram amaldiçoados e feridos por causa de suas transgressões, convertam-se de sua condição indômita e selvagem à plenitude do Evangelho eterno. Esse versículo se refere aos descendentes de Leí, identificados com as nações indígenas da América do Norte. Eles carregaram a maldição de seus ancestrais, que rejeitaram a plenitude do Evangelho e foram castigados pelos gentios que vieram para as Américas através do Oceano Atlântico. Devido à apostasia, eles não tinham conhecimento dos santos de Israel, embora fossem descendentes da casa de Israel. Foi-lhes prometido que, nos últimos dias, seriam restaurados ao conhecimento do verdadeiro Messias, creriam em seu Evangelho e floresceriam como uma rosa. Versículo 67. E que todos os remanescentes dispersos de Israel, que foram impelidos para os confins da terra, conheçam a verdade, creiam no Messias, e sejam redimidos da opressão, e regozijem-se perante ti. O livro de Mórmon ensina enfaticamente e repetidamente que a coligação deve, em todos os casos, ser primeiramente para Cristo e depois, e somente então, para as terras de herança. Nenhuma profecia verdadeira se cumpre com alguém que reivindica a posse de uma terra específica com a ideia de que a salvação
É uma questão de se apropriar da propriedade correta. São as verdades da salvação, como é observado neste texto, as quais o remanescente perdido e decaído de Israel deve primeiro retornar. Versículo 71. Lembra-te, ó Senhor, dos presidentes, sim, de todos os presidentes de tua igreja, que tua mão direita os exalte com todas as suas famílias e seus parentes próximos, que se perpetuem seus nomes e que se conservem na lembrança eternamente de geração em geração. Essa referência aí não é aqueles que sucederam a Joseph Smith no cargo de presidente da igreja, mas sim aqueles que estavam com ele na presidência da igreja naquela época, e aqueles que presidiram a presidência das duas estacas de Sião, que haviam sido organizadas naquela época. Versículo 76. Que nossas vestes sejam puras, que nos trajemos com mantos de retidão, com palmas em nossas mãos e coroas de glória em nossa cabeça, e colhamos a alegria eterna por todos os nossos sofrimentos. Essa linguagem que as roupas são usadas para representar a retidão dos santos foi retirada de Isaías. Alegrar-me-ei grandemente no Senhor, declarou ele. Minha alma se alegrará em meu Deus, porque ele me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça. Isaías 61:10. Da mesma forma, João, o revelador, descreveu aqueles que seriam exaltados como uma grande multidão, que nenhum homem podia contar, vestido de vestes brancas e com palmas nas mãos. Apocalipse 7:9. Simbolicamente, assim como a vestimenta é limpa, a alma também o é. A alma ensinou: ninguém pode ser salvo a menos que suas vestes sejam lavadas até ficarem brancas. Sim, suas vestes devem ser purificadas até serem limpas de toda mancha pelo sangue daquele de quem nossos pais falaram, que viria para redimir seu povo de seus pecados. Alma 5:21. Falando dos sumos sacerdotes, a alma ensinou, portanto, foram chamados segundo esta santa ordem e foram santificados, e suas vestes foram branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Ora, eles, depois de serem santificados pelo Espírito Santo, tendo suas vestes branqueadas, sendo puros e imaculados diante de Deus, não podiam olhar para o pecado a não ser com aversão. E houve muitos, muitíssimos, que foram purificados e entraram no descanso do Senhor, seu Deus. Alma 13, 11 e 12. A folha de palmeira é um símbolo de vitória e paz. Vemos em João 12, 13, Apocalipse 7, 9. As coroas representam aqueles que reinam como reis e rainhas sobre sua posteridade na eternidade. Eles se casaram no novo e eterno convênio, selado para eles pelo Espírito Santo da promessa, e eles herdarão tronos, reinos, principados e poderes. Doutrina e Convênios 132, 19. Versículo 79. E também esta igreja, para que se ponha sobre ela o teu nome, e ajuda-nos pelo poder de teu Espírito, para que misturemos nossa voz aos brilhantes e resplandecentes serafins que cercam teu trono, com aclamações de louvor, cantando: Hosana a Deus e ao Cordeiro. O véu é muito tênue nos templos, explicou Dallin H. Oaks, especialmente quando nos unimos à adoração por meio da música. Em dedicações de templos, tenho visto mais lágrimas de alegria arrancadas pela música do que pela palavra falada. Li relatos de coros angélicos se unindo a esses hinos de louvor, e acho que já experimentei isso em diversas ocasiões. Em sessões dedicatórias com coros belos e bem treinados, de cerca de 30 vozes, houve momentos em que ouvi o que parecia ser 10 vezes 30 vozes, louvando a Deus, com uma qualidade e intensidade de sentimento que podem ser experimentadas, mas não explicadas. Alguns dos que estão ouvindo hoje entenderão o que quero dizer. William W. Phelps escreveu um hino dedicatório para esta ocasião, tal como um facho, que tem sido cantado em todas as dedicações de templos dos últimos dias.
A letra da primeira estrofe e do refrão expressa os sentimentos da oração dedicatória e é familiar aos santos dos últimos dias. Quinta estrofe, particularmente adequada para uma dedicação de templo, não é mais cantada. Lavaremos e seremos lavados, e com óleo seremos ungidos, sem omitir o lava-pés, pois aquele que recebe o seu centavo designado, certamente estará limpo na colheita do trigo. A palavra hosana é de origem hebraica, significando literalmente salve agora, ou salve, oramos, rogamos, ou salve, imploramos a ti. E é tanto um cântico de louvor e glória a Deus, quanto uma súplica por suas bênçãos. Na dedicação do templo de Kirtland, um padrão para todas as dedicações subsequentes do templo, os procedimentos do dia foram selados com gritos de Hosana, Hosana, Hosana ao Deus e ao Cordeiro, 3 vezes, selando cada vez com Amém, Amém e Amém. E essa foi a oração dedicatória do templo de Kirtland. E passaremos agora para a sessão 110. Uma semana depois, o Senhor aceitando essa casa que acabara de ser dedicada. Sessão 110. Essa revelação que registra alguns dos eventos mais significativos dessa dispensação, aliás, da história da Terra, ocorreu no Templo de Kirtland, uma semana após sua dedicação. Esses eventos destacam o Templo de Kirtland na história da restauração e nos anais da construção dos templos. Seu propósito não era o como de outros templos. Foi construído principalmente como um lugar para os profetas de dispensações passadas restaurarem as chaves, os poderes e as autoridades distintivas de suas dispensações e ministérios. A restauração dessas chaves trouxe a plenitude das ordenanças do Evangelho. Se não fosse pela autoridade restaurada no templo de Kirtland, todo o propósito para o qual a terra foi criada teria sido em vão. Malaquias 4, 5 a 6, Doutrina e Convênios 2. Ali, a autoridade para reunir Israel de sua longa dispersão e liderar as 10 tribos da terra do norte foi restaurada por Moisés. Aqui, a autoridade para realizar casamentos eternos e unir famílias para a eternidade foi concedida novamente por Elias, da dispensação de Abraão. E o poder selador pelo qual todas as ordenanças do Evangelho são seladas, tanto para os vivos quanto para os mortos, foi restaurado por Elias, o profeta. Apresentando esta revelação, Joseph Smith registrou o seguinte: Domingo 3. Assisti à reunião na casa do Senhor e auxiliei os outros presidentes da igreja, membros da primeira presidência, a acomodar a congregação. E depois me tornei um ouvinte atento à pregação do púlpito. Thomas B. Marsh e David W. Patton discursaram pela manhã para uma audiência atenta de cerca de 1.000 pessoas. À tarde, auxiliei os outros presidentes a distribuir a ceia do Senhor à igreja, recebendo-a dos 12, cujo privilégio era oficiar a mesa sagrada naquele dia. Depois de realizar este serviço aos meus irmãos, retirei-me ao púlpito, com os véus retirados e inclinei-me, juntamente com Oliver Cowdery, em oração solene e silenciosa. Depois de me levantar da oração, a seguinte visão foi aberta a nós dois. Retirou-se o véu de nossa mente e abriram-se os olhos de nosso entendimento, diz o versículo 1 da seção 110. Quando os filhos espirituais de Deus deixam os reinos celestiais e vêm à terra para obter um corpo, um véu se estende sobre suas mentes, privando-os tanto da lembrança de sua origem divina, quanto da capacidade de ver e compreender as coisas do céu. O elder James E. Talmage explicou que, embora o véu da mortalidade, com toda a sua densa obscuridade, possa bloquear a luz da presença divina do coração pecaminoso, essa cortina separadora pode ser afastada e a luz celestial pode brilhar na alma justa. Pelo ouvido atento, sintonizado com a música celestial, a voz de Deus foi ouvida declarando sua personalidade e vontade.
Ao olho liberto das partículas e traves do pecado, sincero em sua busca pela verdade, a mão de Deus se tornou visível. Dentro da alma devidamente purificada pela devoção e humildade, a mente de Deus foi revelada. Essa foi a experiência de Joseph Smith e Oliver Cowdery nessa ocasião, quando o véu foi levantado, permitindo-lhes estar na presença do Deus de Israel e receber suas instruções. Alma 19:6. Versículo 2. Vimos o Senhor de pé no parapeito do púlpito diante de nós, e sob seus pés havia um calçamento de ouro puro da cor de âmbar. Assim como Joseph e Oliver, John Murdoch também viu o Senhor. Ele registrou: os olhos de minha mente se abriram, e os olhos do meu entendimento se iluminaram, e vi a figura de um homem, a mais formosa. O semblante de seu rosto era sólido e belo como o sol. Seus cabelos de um cinza prateado brilhante, encaracolados na forma mais majestosa. Seus olhos de um azul penetrante, e a pele do seu pescoço de um branco belíssimo. E ele estava coberto do pescoço aos pés com uma vestimenta larga de um branco puro, mais branca do que qualquer vestimenta que eu já tivesse visto. Seu semblante era a mais penetrante e ainda assim a mais formosa visão. E enquanto eu me esforçava para compreender a figura completa da cabeça aos pés, ela se esvaiu de mim e a visão se fechou, mas deixou em minha mente a impressão de um amor, por meses, que eu nunca antes sentira naquele grau. Quando o véu ou cortina que cercava a área dos púlpitos foi abaixado, ele parece ter separado um santo dos santos, semelhante aos do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão. Foi nessa área menor, cercada por um véu e separada do restante do templo e de seus ocupantes, que Joseph e Oliver receberam sua visão conjunta do Salvador e de outros mensageiros celestiais. Em uma visão do reino celestial recebida 10 semanas antes, em 21 de janeiro de 1836, Joseph descreveu as ruas daquele reino como tendo a aparência de serem pavimentadas com ouro. Doutrina e Convênios 137:4. Da mesma forma, João descreveu a rua da cidade celestial como sendo de ouro puro em sua visão. Apocalipse 21:21. Que mudança em relação aos valores humanos comuns se revela em uma cidade onde o ouro é usado para pavimentar as ruas. Também é dito que esse pavimento de ouro sob os pés do Salvador é para separá-lo desse mundo decaído, para que ele não toque nessa superfície deste mundo decaído, à semelhança do ser celestial, ele sendo um ser celestial. Isso é que alguns estudiosos também apontam por ter esse pavimento sob os pés do Salvador. Versículo 3: os seus olhos eram como uma labareda de fogo, os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve. O seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol, e a sua voz era como o ruído de muitas águas, sim, a voz de Jeová, que dizia. A descrição do Senhor em sua glória dada aqui é muito semelhante à apresentada em Apocalipse, João 1:14-16. A revelação de João também foi recebida no dia do Senhor, Apocalipse 1:10. Há outras semelhanças entre a descrição da aparição de Jesus a Joseph e Oliver, em Doutrina e Convênios 110, e sua aparição a João em Apocalipse, por exemplo, o primeiro e o último, no versículo 4, com Apocalipse 1:11. É possível que o uso da comparação aqui, seus olhos eram como chamas, etc., seja influenciado pela linguagem de João em Apocalipse, capítulo 1, versículos 11, 14-16. Jesus de Nazaré se identifica aqui como o grande Jeová do Velho Testamento e como nosso advogado junto ao Pai. No versículo 4, eu sou o primeiro e o último, sou o que vive, sou o que foi morto, eu sou o advogado junto ao Pai. A linguagem desse versículo lembra o Evangelho de João. Nesse Evangelho, Jesus usa a declaração eu sou
repetidamente como um trocadilho com o nome de Deus revelado a Moisés no Monte Sinai, Êxodo 3:14. Comparar com João 8:58, João 18:4-6. Nesse versículo, as três declarações "eu sou" podem ser entendidas como uma referência aos papéis de Jesus Cristo como Criador, Apocalipse 1:8 e 11, como Cordeiro de Deus, Apocalipse 5:6 e 12, e como Redentor, 1 João 2:1, Doutrina e Convênios 45:3. Versículo 5. Eis que perdoados vos são vossos pecados, estáis limpos diante de mim, portanto, erguei a cabeça e regozijai-vos. Pouco antes de receberem essa visão, Joseph e Oliver renovaram seus convênios do Evangelho com o restante de uma grande congregação, participando do sacramento no templo de Kirtland. Participar do sacramento dignamente e renovar os convênios é receber o perdão dos pecados. Nesse caso, isso também fazia parte da oração dedicatória para que, quando os santos transgredissem, pudessem se arrepender rapidamente e ter as bênçãos do templo restauradas a eles. Se Joseph e Oliver não estivessem limpos e puros, não poderiam ter participado dessas experiências visionárias. Antigamente, entendia-se que era preciso ser santificado para estar na presença do Senhor ou realizar qualquer função sagrada. Consequentemente, Joseph Smith e Oliver Cowdery se prepararam para tal experiência por meio das ordenanças de ablução e unção no templo de Kirtland. Versículo 6. Que se regozije o coração de vossos irmãos e o coração de todo o meu povo, que com sua força construiu esta casa ao meu nome. A bênção pronunciada aqui pelo Salvador é para todos os que sacrificaram seus recursos para construir o templo de Kirtland. Era possível doar para a construção do templo, mas fazê-lo de forma trivial ou não com as próprias forças, isto é, sem o sacrifício material real e, portanto, perder a bênção pronunciada aqui. Versículo 7. Pois eis que aceitei esta casa, e meu nome aqui estará, e manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa. O nome do Senhor significa seu sacerdócio e poder. Abraão 1:18. Dizer que seu nome será encontrado no templo é dizer que seu espírito e poder se manifestarão ali. Essa promessa é dupla. Manifestar-se é revelar sua mente e vontade ao seu povo. É também revelar-se fisicamente, assim como ele está fazendo aqui com Joseph Smith e Oliver Cowdery. Na oração dedicatória do templo de Kirtland foi feito um apelo por 3 bênçãos específicas, a saber, que se o Senhor aceitasse o templo como sua casa, que seu nome estivesse lá e que ele se manifestasse ao seu povo naquele lugar. Doutrina e Convênios 109, 4 e 5. Nesse versículo, o Senhor afirma sua disposição de fazer todas essas 3 coisas. Versículo 8. Sim, aparecerei aos meus servos e falar-lhes-ei com a minha própria voz, se o meu povo guardar os meus mandamentos e não profanar esta casa santa. Assim como o templo de Salomão e aqueles que sucederam aquela grandiosa estrutura em Jerusalém, o templo de Kirtland foi contaminado e deixou de ser um santuário ao nome do Senhor. Mesmo hoje, se tivesse permanecido imaculado, dificilmente poderia ser usado para a realização das ordenanças essenciais que são recebidas nos templos, pois não foi construído para elas. Não é um templo sagrado hoje, de forma alguma. Não é mais um templo do que um edifício de alvenaria e não é mais reconhecido pelo Senhor. Ele preencheu a medida de sua criação, depois caiu nas mãos de homens iníquos, e o Senhor deixou de considerar aquele edifício como uma casa construída ao seu nome. E na seção 124 de Doutrina e Convênios, no versículo 28, ele diz isso. Eliza R. Snow descreveu posteriormente, em parte, como o templo de Kirtland foi contaminado. Durante o tempo em que meu irmão Lorenzo Snow estava em sua primeira missão,
Uma grande mudança estava ocorrendo em Kirtland no meio dos santos. Um espírito de especulação havia se infiltrado no coração de alguns dos 12, e quase todos os coros, se não todos, estavam mais ou menos infectados. A maioria dos santos era pobre, e agora a prosperidade estava nascendo sobre eles. O templo estava concluído e nele eles haviam recebido bênçãos maravilhosas, e muitos que haviam sido humildes e fiéis no cumprimento de todos os deveres, prontos para ir e vir a cada chamado do sacerdócio, estavam se tornando altivos em seus espíritos e cheios de orgulho em seus corações. À medida que os santos absorviam o amor e o espírito do mundo, o espírito do Senhor retirou-se de seus corações e eles se encheram de orgulho e ódio por aqueles que mantinham sua integridade. Uniram-se a um grupo oposto. Fingiram que constituíam a igreja, alegaram que o templo lhes pertencia e até tentaram mantê-lo. Warren Parrish, que havia sido um humilde e bem-sucedido pregador do Evangelho, era o líder desse grupo apóstata. Numa manhã de sábado, ele e vários de seus companheiros entraram no templo armados com pistolas e facas Bowie e sentaram-se juntos nos púlpitos do sacerdócio arônico, na extremidade leste do templo, enquanto o pai Smith e outros, como de costume, ocupavam os púlpitos do sacerdócio de Melquisedeque na extremidade oeste. Logo após os cultos de abertura, um dos irmãos na tribuna leste levantou-se e, logo após começar a falar, um irmão na tribuna leste o interrompeu. O pai Smith, presidindo, chamou a ordem. Disse ao irmão apóstata que ele teria todo o tempo que quisesse, mas que deveria esperar sua vez. Como o irmão na tribuna oeste tomou a palavra e começou a falar primeiro, ele não deveria ser interrompido. Uma cena terrível se seguiu. O orador apóstata tornou-se tão barulhento que o pai Smith chamou a polícia para tirar aquele homem da casa, quando Parrott, John Boyden, dizendo que explodiria os miolos do primeiro homem que ousasse pôr as mãos nele. Muitos na congregação, especialmente mulheres e crianças, ficaram terrivelmente assustados. Alguns tentaram escapar da confusão pulando pelas janelas. Em meio a gritos e berros, os policiais, ao expulsar os beligerantes, derrubaram uma chaminé de fogão que caiu desordenadamente entre as pessoas. Mas, embora facas e pistolas tenham sido arrancadas de seus donos e jogadas de um lado para o outro para evitar resultados desastrosos, ninguém se feriu. E após uma curta, mas terrível cena em um templo de Deus, a ordem foi restaurada e os serviços do dia prosseguiram como de costume. Versículo 9. Sim, o coração de milhares e dezenas de milhares grandemente se regozijará, em consequência das bênçãos que serão derramadas e da investidura com que os meus servos foram investidos nesta casa. Todos aqueles que pertencem a esta última dispensação do Evangelho e que esperam ser exaltados no reino celestial de Deus, confiam, entre outras coisas, nas chaves do sacerdócio entregues a Joseph e Oliver no templo de Kirtland em 3 de abril de 1836. O Senhor ordenou que seus santos se reunissem no Vale do Uhaia para receber a investidura, Doutrina e Convênios 3815. Em janeiro de 1836, mais de 2 meses antes da dedicação, as primeiras cerimônias de investidura foram realizadas no templo, explicou Joseph Fielding Smith. Elas não foram tão completas quanto as cerimônias de hoje, mas ainda assim foi o início da revelação e da concessão das bênçãos celestiais nesta dispensação. Abluções e unções foram realizadas, e o profeta teve visões maravilhosas do reino celestial. As maiores manifestações e investiduras ocorreram, no entanto, após a dedicação do templo. Naquela ocasião, todos os eldres que estavam pregando o evangelho receberam a ordem de ir a Kirtland para receber sua investidura. O Senhor disse em junho de 1834: Em verdade vos digo, é-me conveniente que os primeiros eldres de minha igreja recebam sua investidura do alto em minha casa, que ordenei que fosse construída ao meu nome na terra de Kirtland. Doutrina e Convênios 105:33. Por esse motivo, eles estavam reunidos em Kirtland na dedicação. Essa declaração profética sobre os elders obterem uma investidura no templo de Kirtland tem duplo significado. Primeiro, viriam do alto bênçãos essenciais para os santos, que até então não haviam sido reveladas. Segundo,
Os elders receberiam maiores poderes para que pudessem ser mais bem qualificados para ensinar. Foi revelado por muitas manifestações de poder divino na dedicação que o templo havia sido aceito como a casa do Senhor. Em um discurso proferido na colocação da pedra fundamental do templo de Salt Lake, Brigham Young explicou que Joseph Smith recebeu o mandamento de construir um templo em Kirtland, Ohio. Joseph não apenas recebeu a revelação e o mandamento de construir um templo, mas também recebeu um modelo, assim como Moisés para o tabernáculo e Salomão para seu templo. Pois sem um modelo ele não poderia saber o que era necessário, pois nunca tinha visto um e não tinha experimentado sua utilidade. Sem revelação, Joseph não poderia saber o que era necessário, assim como qualquer outro homem, e sem mandamento a igreja era muito pequena em número, muito fraca na fé e muito pobre em recursos para tentar um empreendimento tão grandioso. Mas, por meio de todos esses estímulos, um mero punhado de homens, vivendo de ar, um pouco de canjica e leite, e muitas vezes sal ou nenhum sal, quando o leite não estava disponível, o grande profeta Joseph na pedreira, extraindo rocha com as próprias mãos. E os poucos que então estavam na igreja, seguindo seu exemplo de obediência e diligência, onde quer que fosse mais necessário, com trabalhadores nas muralhas, segurando a espada em uma das mãos para se protegerem da turba, enquanto colocavam a pedra e moviam a pá com a outra, o templo de Kirtland, a segunda casa do Senhor, da qual temos registro publicado na terra, estava tão completa a ponto de ser dedicada. E aqueles primeiros élderes que ajudaram a construí-la receberam uma parte de suas primeiras investiduras, ou, poderíamos dizer mais claramente, algumas das primeiras ordenanças ou ordenanças introdutórias ou iniciatórias, preparatórias para uma investidura. As ordenanças preparatórias ali administradas, embora acompanhadas pela ministração de anjos e pela presença do Senhor Jesus, eram apenas uma tênue semelhança com as ordenanças da casa do Senhor em sua plenitude. Contudo, muitos, por instigação do diabo, pensavam que haviam recebido tudo e sabiam tanto quanto Deus. Apostataram e foram para o inferno. Mas tenham certeza, irmãos, são poucos, muito poucos os élderes de Israel, agora na terra, que conhecem o significado da palavra investidura. Para conhecer, eles precisam experimentar. E para experimentar, um templo precisa ser construído. Deixem-me dar-lhes uma breve definição. Sua investidura é receber todas as ordenanças na casa do Senhor, que são necessárias para que vocês, depois de ter partido desta vida, possam voltar à presença do Pai, passando pelos anjos que estão como sentinelas, sendo capaz de dar-lhes as palavras-chave, os sinais e símbolos pertencentes ao santo sacerdócio, e ganhar sua exaltação eterna, apesar da terra e do inferno. Versículo 10. E a fama desta casa espalhar-se-á por terras estrangeiras, e este é o princípio da bênção, que será derramada sobre a cabeça de meu povo. Assim seja. Amém. A dedicação e aceitação do templo de Kirtland marcou o começo da recepção pelos santos das bênçãos do templo nos últimos dias. Versículo 11. Depois de encerrar-se esta visão, os céus tornaram-se a abrir e Moisés apareceu diante de nós e conferiu-nos as chaves para coligar Israel das 4 partes da terra e trazer as 10 tribos da terra do norte. Chaves são o direito da presidência, Doutrina e Convênios 107.8, ou seja, o direito de presidir. Quando Moisés deu as chaves da coligação de Israel a Joseph Smith e Oliver Cowdery, isso significava que somente eles detinham a presidência sobre esse evento. Portanto, tudo o que acontece em relação à coligação de Israel e que constitui o cumprimento da profecia deve ocorrer sob a direção deles ou sob a de seus sucessores legais e legítimos como possuidores dessas chaves ou dessa presidência. Sua autoridade abrange toda a terra e deve ser usada para coligar as 12 tribos de Israel que foram espalhadas aos 4 ventos ou às 4 partes da terra, segundo Nef 10:8. Eles são coligados por missionários enviados para esse propósito. Ser coligado é ser batizado para a remissão de pecados.
Doutrina e Convênios 137,6, terceiro NEF 21,6. É abraçar o testemunho de que Joseph Smith é um profeta, que o Pai e o Filho apareceram a ele no bosque sagrado e que a plenitude da verdade e a salvação eterna são encontrados somente em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mormon profetiza sobre esta coligação. Sou mormon e descendente puro de Leí. Tenho motivos para bendizer a meu Deus e meu Salvador Jesus Cristo, por ter tirado nossos pais da terra de Jerusalém. E ninguém sabia disso, exceto ele mesmo e aqueles que ele tirou daquela terra, e por ter dado a mim e ao meu povo tanto conhecimento para a salvação de nossas almas. Certamente, ele abençoou a casa de Jacó e foi misericordioso com a semente de José. E na medida em que os filhos de Leí guardaram seus mandamentos, ele os abençoou e os fez prosperar de acordo com sua palavra. Sim, e certamente ele novamente trará um remanescente da semente de José ao conhecimento do Senhor seu Deus. E tão certo como vive o Senhor, ele reunirá dos quatro cantos da terra todo o remanescente da semente de Jacó, que está espalhado por toda a face da terra. E como ele fez convênio com toda a casa de Jacó, assim também se cumprirá o convênio com o qual ele fez com a casa de Jacó, que se cumpra em seu devido tempo, para que toda a casa de Jacó seja restaurada ao conhecimento do convênio que ele fez com eles. E então conhecerão seu Redentor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e então serão reunidos dos quatro cantos da terra, em suas próprias terras, de onde foram dispersos. Sim, como vive o Senhor, assim será. Amém. Terceiro Nefe 5, versículos 20 a 26. O elder Bruce R. McConkie explicou: cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, regras de fé número 10. Essa linguagem inspirada deixa a clara impressão de que a coligação de Israel é uma coisa e a restauração das 10 tribos é outra. Por que essa distinção? As 10 tribos não são parte de Israel? E se Israel deve ser coligada, certamente, pela própria natureza das coisas, isso incluiria a coligação da maior parte daquele povo antigo e favorecido. Um Moisés imortal aparecendo em glória ressurreta no dia 3 de abril de 1836 no Templo de Kirtland, confiou a seus conservos mortais, Joseph Smith e Oliver Cowdery, as chaves da coligação de Israel das quatro partes da terra e da liderança das 10 tribos da terra do norte. Novamente, há uma distinção entre Israel como um todo e as 10 tribos, que são a porção dominante da semente de Jacó. Todas as escrituras vêm pelo poder do Espírito Santo e são verdadeiras. Quando uma linguagem especial e incomum é usada, há uma razão. As escrituras sagradas não são conversa fiada. São a mente e a vontade do Senhor. Dizem o que Ele quer que seja dito. E, portanto, agora nos cabe aprender, porque uma coisa é reunir Israel das quatro partes da terra e outra é liderar as 10 tribos da terra do norte. Já vimos que todo Israel, incluindo especificamente as 10 tribos, está espalhada por todas as nações da terra, em todas as ilhas do mar e entre todos os povos que habitam este planeta. Também sabemos que as 10 tribos foram primeiro levadas como um corpo para a Assíria, que partiram da Assíria em direção ao norte em um corpo sob orientação profética, e que então foram fragmentadas, expulsas e espalhadas por todos os lugares e entre todos os povos. Essas 10 tribos, não importa onde estejam localizadas, estão em nações e lugares conhecidos nos dias de Isaías, Jeremias e dos antigos profetas como os países do norte. Portanto, seu retorno à Palestina, pelo menos, será da terra do norte. A tribo de Efraim é uma das 10 tribos, e seu povo tornou-se errante nas nações onde agora reside e onde agora está sendo encontrado e reunido, um de uma cidade e dois de uma família nas estacas de Sião nessas nações. Essa coligação de Israel não é para uma Sião americana, não é para a Palestina e a antiga Terra Santa, não é para nenhum lugar ou local central. Em vez disso, é para os lugares santos de segurança que estão sendo estabelecidos em todas as nações tão rapidamente quanto nossas forças e meios permitem. Como vimos,
Esta reunião de Efraim se enquadra na categoria da reunião de Israel e não da liderança das 10 tribos da terra do norte. Essa reunião de Efraim está nas estacas de Sião em todas as nações da terra. Há, é claro, casos isolados e incomuns de pessoas de outras tribos perdidas se reunindo com Efraim, mas esses são poucos e distantes entre si. A reunião dessas outras tribos ainda não aconteceu, mas em breve. Mas com as 10 tribos, pelo menos em parte, será outra coisa. Elas estão destinadas a retornar, pelo menos em grande e representativo número, ao mesmo solo onde os pés de seus antepassados pisaram durante os dias de sua peregrinação mortal. Elas retornarão à Palestina. Pelo menos uma Assembleia Constituinte se reunirá lá, na própria terra dada por Deus a Abraão, seu pai. Outros, é claro, estarão na América e em todas as terras, mas o retorno formal, o retorno dos países do norte, será para a terra de sua antiga herança. Versículo 12. Depois disto, Elias apareceu e conferiu-nos a dispensação do evangelho de Abraão, dizendo que em nós e em nossa semente todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. O Elder McConkie fornece um bom resumo. Não há motivo válido para confusão quanto à identidade e missão de Elias. Houve um homem chamado Elias que veio a Joseph Smith e Oliver Cowdery em 3 de abril de 1836, no templo de Kirtland, para restaurar o evangelho de Abraão. Se ele era o próprio Abraão ou alguém de sua dispensação, não sabemos. Elias é um dos nomes de Gabriel, que é Noé, e foi nessa função que Gabriel visitou Zacarias, pai de João Batista. Elias é a forma grega do hebraico Elaías, e nesse sentido, refere-se ao profeta de Tisbe. Elias também é o título ou nome de um precursor que vai à frente para preparar o caminho para alguém maior. Esta é a doutrina de Elias, e nesse sentido, João Batista era tanto Elias quanto um Elaías. João veio da maneira que Gabriel, que é Elias ou um Elaías, prometeu, isto é, no espírito e poder de Elias, para preparar um povo bem disposto ao Senhor. Lucas 1,17. Mas como vimos, há também um Elias da restauração, ou um Elaías da restauração, o que significa que há também uma doutrina de Elias que se refere não apenas à preparação, mas à restauração. Cristo foi Elias em seus dias, ou Elaías, porque restaurou o evangelho para aqueles que então viviam. Em nossas revelações, o Senhor diz que Gabriel, Noé, é o Elias a quem confiei as chaves para efetuar a restauração de todas as coisas faladas pela boca de todos os santos profetas desde o princípio do mundo, concernente aos últimos dias. Doutrina e Convênios 27:6. Aquele que possui as chaves é quem dirige a obra. As chaves são o direito de presidência. Assim, Gabriel, que está ao lado de Miguel, Adão, na hierarquia celestial, tem um grande trabalho de direção e supervisão em relação à restauração de todas as coisas. Discussões sobre a identidade e a missão de Elias ou Elaías exigem atenção em uma leitura cuidadosa dos textos envolvidos. Duas doutrinas e vários profetas estão envolvidos. Primeiro, Elias é um título apropriadamente dado a um profeta cujo ofício ou chamado é o de um precursor, isto é, alguém que prepara o caminho para algo maior. Em algumas traduções, pode ser chamado de Elaías. O sacerdócio arônico, por exemplo, poderia ser chamado de sacerdócio de Elaías ou Elaías, porque é um sacerdócio preparatório. Ele prepara o caminho para aquilo que é maior. Segundo, há uma doutrina de Elias que diz respeito à restauração em vez de preparação. Tradução de Joseph Smith, Mateus 17, 9-10. As Escrituras falam de João Batista como um Elias da preparação e de Cristo como um Elias da restauração. O nome Elias também pode ser um título para aqueles profetas que desempenham um papel na restauração de todas as coisas. Por exemplo, João, o revelador, é mencionado como Elias na seção 77, versículos 9 e 14.
No texto atual, outro profeta é identificado como um Elias que restaura as chaves da dispensação de Abraão. Na seção 27, somos informados de que Gabriel, a quem o profeta Joseph Smith identificou como Noé, possui as chaves da restauração de todas as coisas. A identidade do Elias no texto atual não é totalmente certa. Poderia ter sido o próprio Abraão ou Melquisedeque, qualquer um dos quais poderia ter restaurado as chaves daquela dispensação. Disse frequentemente que foi Noé, porque ele é identificado como um Elias em Doutrina e Convênios 27, 5 e 6. Isso, no entanto, parece improvável, visto que a vida de Noé não coincidiu com a de Abraão. É um tanto forçado para a ordem do céu supor que Noé restauraria as chaves de uma dispensação na qual ele não viveu. Além disso, o texto do qual essa conclusão é tirada identifica Noé como portador das chaves da restauração de todas as coisas. Isso parece significar que todos os Elias que vieram restaurar as chaves nessa dispensação, ou no meridiano dos tempos, o fizeram sob a direção de Noé, não que ele restaurou todas as chaves. O Evangelho de Abraão é o poder e a autoridade distintivos de Abraão e o convênio que Deus fez com ele. Uma dispensação desse Evangelho é a sua nova entrega ou sua restauração àqueles dispostos a entrar em um convênio semelhante. Assim, todas as promessas feitas a Abraão relativas à sua semente, à continuação infinita de sua família e seu relacionamento eterno com sua esposa Sara, são concedidas a todos os que recebem esse mesmo evangelho. As chaves para realizar as ordenanças foram restauradas pelo Elias mencionado nesse versículo. As chaves para selar esta e todas as ordenanças do evangelho foram restauradas por Elias, o profeta. As promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó são aqui dadas a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Por meio dessas chaves, o sacerdócio pode ser estendido a qualquer pessoa que se case por essa autoridade na casa do Senhor. Entre as bênçãos do casamento no templo estão a promessa de descendência eterna e a promessa de que a semente daqueles que se casarem terá direito ao sacerdócio e será chamada a levar as bênçãos da salvação e da vida eterna a todas as nações. Abraão 2, versículos 9 e 11. Versículo 13. Concluída essa visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós. Pois Elias, o profeta, que fora levado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse: O Velho Testamento termina com a promessa de que o profeta Elias visitaria a terra antes do grande e terrível dia do retorno do Senhor. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Embora não haja profecia mais clara em todas as escrituras sagradas, seu significado se perdeu completamente para a maioria dos cristãos, que presumem que essa profecia se cumpriu com a aparição de Elias no Monte da Transfiguração. Mateus 17, 1 a 13. Esse evento que Pedro, Tiago e João, que estavam com Cristo no monte, foram incumbidos de guardar em segredo. Mateus 17, 9. Dificilmente se enquadra na descrição de um grande e terrível dia. Nem mesmo os membros fiéis da igreja naquela época sabiam dele, nem seria conhecido pelas gerações futuras. Além disso, o contexto em que a profecia é dada é a destruição dos ímpios pelo fogo, enquanto os justos herdariam a terra milenar, o que certamente não ocorreu naquela época. Malaquias 4, versículos 1 a 3. Versículo 15. Para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Essa separação, conhecida por nós como morte, traz consigo uma preocupação ainda maior por nossos filhos e pelos filhos de nossos filhos ao longo de suas gerações. Aqueles no mundo espiritual têm grande interesse e preocupação por seus descendentes ainda na carne. Assim como o coração dos pais se volta para seus filhos, o coração dos filhos se voltará para seus pais. Isso é evidenciado pelos membros da igreja que vão à casa do Senhor para realizar ordenanças vicárias em favor de seus parentes falecidos.
À medida que os mortos aceitam essas ordenanças, eles asseguram para si o lugar em uma família eterna. Moroni declarou isso completamente desperdiçado ou completamente destruído quando apareceu a Joseph em setembro de 1823. Doutrina e Convênios 2, 3. O mundo será salvo em unidades familiares, visto que a salvação se centraliza no convênio abraâmico. Deixar de firmar esse convênio por meio do casamento e do selamento eterno das unidades familiares é desperdiçar o propósito da mortalidade. A terra foi criada para facilitar o amor natural e adequado entre um homem e uma mulher. No casamento, eles se tornarão uma só carne, disse o Senhor. E tudo isso para que a terra cumpra o propósito de sua criação e para que se encha com a medida do homem segundo sua criação antes que o mundo fosse criado. Doutrina e Convênios 49, 16 e 17. Em termos simples, a salvação é um assunto de família. Nos anos subsequentes, Joseph Smith aprendeu como essa autoridade restaurada por Elias, o profeta, se aplicava também aos nossos parentes falecidos. Além disso, aprendeu que eles, depois que o evangelho lhes fosse pregado no mundo dos espíritos, poderiam, por procuração, ter todas as ordenanças de salvação realizadas por eles na casa do Senhor. Versículo 16. Portanto, as chaves desta dispensação são confiadas às vossas mãos, e assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto. Sim, às portas. Estas são as chaves do poder selador pelo qual as ordenanças do Evangelho, tanto para os vivos quanto para os mortos, são seladas. Isso explica a declaração de Moroni de que Deus revelaria o sacerdócio, ou seja, o propósito e a função do sacerdócio. Doutrina e Convênios 2, 1, por meio de Elias. A autoridade restaurada por Elias vincula ou sela toda a ordenança para que tenha eficácia, virtude ou força na ressurreição dos mortos e após ela. Doutrina e Convênios 132, 7. Além disso, devido à autoridade restaurada por Elias, o profeta, as ordenanças podem ser realizadas por nossos parentes falecidos, por meio das quais as mesmas bênçãos e promessas podem se estender àqueles que morreram sem a oportunidade de recebê-las enquanto estavam na carne.